Eu tinha 34 anos, um apartamento de 120 metros quadrados nos Jardins, uma agenda que não cabia na tela do celular e a absoluta certeza de que a minha vida estava sob controle. Eu acreditava nisso de manhã, quando tomava o café preto sem açúcar em pé na bancada da cozinha porque sentar era perda de tempo. Acreditava nisso no trânsito, respondendo e-mail no celular enquanto o motorista de aplicativo desviava dos buracos da Paulista. Acreditava nisso nas reuniões, quando cruzava as pernas, abria o notebook e desmontava a apresentação de algum executivo com 2 perguntas e um sorriso educado que não chegava nos olhos. Antes da história começar, tenho um recado rápido para quem ama narrativas intensas e emocionantes. O novo volume dos nossos audiobooks já está disponível através do link que está fixado nos comentários e também na descrição deste vídeo. São 10 histórias inéditas, completas do início ao fim, desenvolvidas especialmente para quem gosta de mergulhar profundamente em romances marcantes e personagens inesquecíveis. Diferente do YouTube, onde precisamos seguir algumas limitações para manter o canal ativo, nos audiobooks você encontra versões completas, sem interrupções e com uma experiência muito mais envolvente. E tem mais. Quando você adquire um dos audiobooks, além de ganhar acesso a histórias exclusivas, também ajuda diretamente este canal a continuar produzindo novos conteúdos para você. Então, quando terminar este vídeo, dê uma olhada no link fixado. Tenho certeza de que você vai encontrar histórias que vão te prender do primeiro ao último minuto. Agora acomode-se e aproveite a história de hoje. Acreditei nisso até a segunda-feira, em que o CEO da agência chamou todo o time de liderança para uma reunião às 8 da manhã. Horário que ninguém convoca reunião, a não ser que a notícia seja ruim. E anunciou, com aquela voz de quem ensaiou no espelho, que a empresa havia sido comprada por um grupo americano, que haveria uma reestruturação e que alguns cargos, infelizmente, seriam eliminados. O meu cargo foi um dos eliminados. Saí da sala sem falar nada. Peguei a bolsa, o notebook, a caneca de café que tinha o meu nome escrito com fita crepe, porque alguém tinha pegado a caneca errada na cozinha coletiva, e fui embora. Não chorei no elevador. Não chorei na calçada. Não chorei no Uber. Cheguei no apartamento, coloquei tudo em cima da bancada da cozinha, sentei no chão com as costas na geladeira e fiquei olhando para o teto por 40 minutos. Não chorei, mas também não consegui me levantar. Foi a Letícia, minha ex-namorada de 4 anos, quem ligou primeiro, o que foi um erro histórico de avaliação, porque Letícia havia saído da minha vida 2 anos antes para ficar com um homem chamado Ricardo, que usava camisa polo e achava que sushi era comida exótica, e eu ainda não tinha perdoado isso. Não necessariamente pelo Ricardo, mas pelo que aquilo disse sobre os 4 anos que a gente havia passado juntas, que aparentemente não tinham sido suficientes para nada. Rejeitei a chamada, bloqueei o número por impulso e imediatamente desbloqueei, porque bloquear era dramático demais, e eu não era dramática. A segunda pessoa que ligou foi minha mãe, que já sabia de alguma forma, porque mãe sempre sabe, e que disse com aquela voz de preocupação disfarçada de praticidade que eu deveria aproveitar para tirar férias, descansar, e que, por falar nisso, a tia Lourdes havia ligado na semana passada perguntando por mim e dizendo que a fazenda estava linda nessa época do ano. Disse que ia pensar. 3 dias depois, com o apartamento dos Jardins pendurado num aluguel que eu não conseguiria pagar por mais de 2 meses sem renda, com o orgulho ainda sangrando e com a geladeira vazia, porque eu nunca tinha tempo de fazer compras e sempre pedia delivery, fiz a coisa mais fora do meu personagem que eu havia feito na vida adulta. Liguei para a tia Lourdes. A tia Lourdes, Dona Lourdes Drummond, 78 anos corrigidos agora, porque eu tinha errado a conta, atendeu no segundo toque com a energia de quem estava esperando a ligação há 10 anos. Bela, minha flor, sabia que você ia ligar. Oi, tia Lourdes. Tô bem, eu disse, e não estava bem. Tô vendo que tá bem, minha filha. Tá bem igual galinha molhada, mas tudo bem, aqui a chuva seca rápido. Quando você vem? Fechei os olhos. Posso ficar uns meses? Houve uma pausa de 2 segundos que interpretei como hesitação, mas que era, na verdade,
Dona Lourdes tapando o bocal do celular para gritar para alguém dentro de casa que eu ia vir, podia preparar o quarto da frente. Pode ficar quanto tempo quiser, minha vida. Aqui tem cama, tem comida, tem ar puro e tem história para contar. A única coisa que não tem é shopping, mas você vai sobreviver. Tô indo de carro, eu disse. De carro? São 800 quilômetros, Bela. Eu sei, preciso do tempo. Dona Lourdes fez aquela pausa de avó sábia. Então vem devagar, minha flor. A fazenda não vai a lugar nenhum. Saí de São Paulo numa quinta-feira às 5 da manhã, com 2 malas grandes, um nécessaire de produtos capilares que sozinho pesava 4 quilos, um cooler com água com gás e frutas lavadas, e o GPS programado para a Fazenda Santa Clara, município de Quirinópolis, Goiás. Havia feito uma pesquisa no Google sobre como se veste para o interior de Goiás e cheguei à conclusão de que a resposta era, de forma prática. Então, estava usando calça de alfaiataria bege, blusa de linho off-white e tênis branco de couro que custou R$800. Prático para os meus padrões. As primeiras 4 horas de viagem foram produtivas. Ouvi 3 podcasts sobre marketing digital. Respondi 22 e-mails do notebook apoiado no volante nos pedágios parados e tomei o café da manhã numa padaria de beira de estrada, onde o atendente me chamou de moça, com um sorriso tão genuíno que fiquei desconcertada por uns 30 segundos. A partir do momento em que entrei em Goiás, alguma coisa mudou. Não dentro de mim. Dentro de mim estava tudo igual, apertado e controlado. Mas fora, o céu ficou maior. Isso não fazia sentido racional. Eu sabia. O céu tem o mesmo tamanho em todo lugar. Mas em São Paulo, você vê o céu em pedaços, espremido entre prédios, e ali ele se abria de horizonte a horizonte como uma coisa viva, azul demais para ser real, com nuvens que pareciam pintadas à mão por alguém com tempo e paciência. Desliguei o podcast. Fiquei 40 minutos dirigindo em silêncio, o que era, para mim, o equivalente a uma meditação de retiro espiritual de 3 dias. Cheguei na Fazenda Santa Clara às 2 da tarde, com a calça bege manchada de café que havia derrubado em mim mesma na Serra da Mesa, o tênis branco já não tão branco depois de uma parada num posto de gasolina com chão de terra batida, e o cabelo fazendo coisas que eu não havia autorizado por conta da umidade do ar. Dona Lourdes estava na varanda esperando com uma jarra de limonada e um sorriso que iluminou o quintal inteiro. Minha Bela, que saudade desse rosto lindo! Desci do carro, estiquei as costas com um estalo que me envergonhou e abracei a tia com aquela formalidade carinhosa de quem não sabe bem como se abandonar num abraço. Dona Lourdes abraçou de volta com a força de quem não tem esse problema. Você tá mais magra, disse ela, segurando o meu rosto nas 2 mãos com a disfarçatez completa das mulheres da roça. Tá comendo? Tô comendo, tia. Entregaram comida pra você, né? Isso não é comer, isso é receber pacote. É a mesma coisa. Não é a mesma coisa. Dona Lourdes já estava me puxando pela mão para dentro de casa. Aqui você vai comer feijão com arroz, galinha caipira e biscoito de polvilho que a Nelly faz toda quinta. Vai voltar a ser gente. A casa era grande e simples, com piso de cimento queimado, janelas largas, móveis de madeira escura e aquele cheiro inconfundível de roça que é uma mistura de terra, madeira velha, tempero de panela e alguma coisa que não tem nome, mas que te lembra de algum lugar seguro que você não sabe bem onde fica. Olhei em volta com aquela expressão de urbanita deslocada que eu tentava esconder, mas não conseguia. O Wi-Fi funciona? Foi a primeira coisa que perguntei. Dona Lourdes fez aquela cara. Funciona, às vezes, quando o tempo tá bom e o vento vem do lado certo. Tia, minha filha, o céu aqui é mais bonito do que qualquer coisa que você vai ver na tela. Mas sim, tem senha. É Santa Clara 123, com C maiúsculo. O quarto da frente era simples, com cama de solteiro de molas que cantavam, colcha bordada à mão, janela com veneziana de madeira que dava para o quintal e, crucialmente, sem ar-condicionado. Fiquei olhando para o ventilador de teto por 1 minuto antes de decidir que sobreviveria. Estava desfazendo a mala,
separando as roupas por categoria, porque sim, até em crise, eu organizava a mala por categoria, quando ouvi um barulho do lado de fora. Vozes. Uma voz grossa e animada que reconheci como o Toninho, o ajudante que a tia havia mencionado. E uma voz de mulher, baixa e firme, que eu não reconheci. Fui até a janela. E aí aconteceu uma coisa que descreveria mais tarde para mim mesma, às 3 da manhã, com o ventilador girando e o coração fazendo perguntas inconvenientes, como uma interferência. Como quando o sinal de rádio corta e por um segundo você ouve outra estação, mais clara e mais forte do que a que você estava sintonizando. No quintal, ao lado de um caminhão velho de carroceria aberta, estava uma mulher. 30 e poucos anos, difícil precisar. Cabelo castanho, cacheado, preso num coque, que tinha desistido de ser coque e virado uma nuvem bagunçada. Calça jeans desbotada, bota de couro com lama no bico, camiseta azul marinho com o logotipo de alguma cooperativa agropecuária que eu não conhecia. Braços cruzados sobre o peito, cabeça inclinada para um lado, escutando Toninho falar sobre alguma coisa com aquela atenção de quem realmente escuta, não de quem espera a vez de falar. Então ela riu. Não foi um riso para a plateia, não foi um riso calculado. Foi um riso que saiu de algum lugar fundo e verdadeiro, e ela jogou a cabeça um pouco para trás e fechou os olhos por um segundo. E eu, lá na janela, fiquei completamente estática por um tempo que não soube medir. Essa é a Luísa, disse Dona Lourdes atrás de mim e pulei porque não tinha ouvido a tia entrar. Vizinha, veterinária, boa menina, filha da Sônia que você não conheceu, que Deus a tenha. Que bom, eu disse, voltando para a mala com uma compostura que esperava ser convincente. Dona Lourdes ficou na porta por um momento com aquele sorriso de quem não vai falar nada agora, mas vai guardar tudo para usar depois. O jantar é às 7, disse ela, e saiu. O jantar foi a primeira vez que eu e Luísa estivemos no mesmo cômodo. Dona Lourdes havia convidado a vizinha com aquela naturalidade suspeita de quem faz isso toda semana, mas escolheu essa semana específica para fazer. E Luísa havia aparecido pontualmente às 7, com uma lata de doce de leite caseiro que a tia recebeu como se fosse presente de aniversário. A mesa era redonda, o que não dava para ninguém se esquivar de ninguém, e Toninho estava lá também, comendo com o entusiasmo de quem não tem problemas existenciais. E Dona Lourdes dominava a conversa com a eficiência de uma apresentadora de programa de auditório. Luísa sentou de frente para mim. Ela havia lavado o rosto e soltado parte do cabelo, que agora emoldurava o rosto com aquela desordem bonita de cabelo cacheado que não precisa de nenhum esforço para ser lindo. E que eu, que passava 40 minutos na escova progressiva a cada sessão, olhei com uma mistura de admiração e injustiça pessoal. Então você é a sobrinha de São Paulo, disse Luísa, não como pergunta. Isso, eu disse. E você é a veterinária. Isso. Silêncio de 2 segundos que Toninho preencheu perguntando se tinha mais arroz. Você veio passear ou veio morar? Perguntou Luísa, servindo o próprio feijão sem olhar para o prato, com aquela habilidade automática de quem cresceu fazendo isso. Passear, eu disse. Por quanto tempo? Ainda não sei. Luísa me olhou. Não foi um olhar longo, foi rápido e direto, daquele tipo que avalia sem ser rude, e eu tive a sensação incômoda de ter sido lida sem ter dado permissão. A roça é boa para quem precisa parar, disse Luísa, mas exige paciência. A vida aqui não tem atalho. Eu sou muito boa em achar atalhos, eu disse. Aqui não tem, repetiu ela, simples assim, e voltou ao feijão. Fiquei olhando para ela por um segundo e pensei, que mulher mais irritante. E depois pensei, que mulher mais bonita. E depois fiquei com raiva de ter pensado isso, porque não era a hora, não era o lugar, e eu definitivamente não estava no estado emocional adequado para notar que alguém era bonito. Toninho pediu mais arroz pela segunda vez. Dona Lourdes levantou para buscar. A conversa seguiu. E passei o resto do jantar monitorando meus próprios pensamentos com a atenção de segurança de aeroporto, atenta a qualquer coisa que não deveria estar passando. Nos dias seguintes, tentei estabelecer uma rotina que fizesse sentido.
Acordava às 6. O galo da fazenda vizinha não aceitava a negociação de horário. Tomava café com Dona Lourdes, que já estava acordada desde as 5, fazendo coisas que eu não entendia porque precisavam ser feitas às 5 da manhã. E depois abria o notebook na varanda tentando fazer o que eu chamava de manter a carreira viva, que na prática era mandar currículos, atualizar o LinkedIn e tentar não entrar em espiral ao ver os perfis de ex-colegas de trabalho postando sobre novos projetos. O Wi-Fi colaborava na medida do possível, que era pouca. Às vezes ele simplesmente desaparecia no meio de uma ação importante e reaparecia 3 horas depois, como se nada tivesse acontecido. E eu aprendia, letra por letra, o significado da frase "A vida aqui não tem atalho". Luísa aparecia na fazenda de Dona Lourdes com uma frequência que fui levando um tempo para entender que era normal. A veterinária acompanhava os animais da tia havia anos. Tinha uma relação próxima com a propriedade. E a morte da mãe dela havia criado um vínculo ainda mais forte com Dona Lourdes, que a tratava com aquela ternura específica de quem adota um pedaço de quem você perdeu. Cada aparição de Luísa seguia o mesmo padrão. Ela chegava sem avisar, pelo portão lateral, cumprimentava Toninho com uma palavra e um aceno, cumprimentava Dona Lourdes com mais calor, e então, num momento ou noutro, a gente se cruzava. Às vezes era na varanda. Às vezes era na cozinha. Uma vez foi no galinheiro, onde eu havia entrado por curiosidade e ficado paralisada quando o galo mais territorial da propriedade decidiu que eu era a ameaça, e Luísa havia aparecido na porta, avaliado a situação, entrado sem pressa, afastado o galo com um gesto cansado de quem faz isso há 20 anos e saído de novo sem comentar. "Obrigada", eu disse. "O coronel é assim", disse Luísa. "Não gosta de desconhecido." "O galo tem nome?" "Todos os animais têm nome." "Você deu nome para todos?" Luísa me olhou com aquela expressão que eu estava aprendendo a identificar, que era uma mistura de paciência e diversão muito contida. "Os animais já chegam com personalidade. O nome só reconhece o que já está lá." Fiquei pensando nessa frase por tempo demais depois que ela foi embora. A primeira cena que mudou o curso de tudo aconteceu de forma completamente não planejada, como costumam acontecer essas coisas. Era a 2ª semana minha na fazenda. Luísa havia chegado mais cedo que o habitual para atender uma vaca que estava com problema no casco. E eu, sem Wi-Fi e sem nada melhor para fazer, havia perguntado se podia acompanhar. Ela disse que podia, com aquele encolher de ombros que era o equivalente dela de "claro que sim". A gente ficou lado a lado no curral por quase 1 hora, Luísa trabalhando com aquela competência calma de quem não precisa provar nada para ninguém, e eu observando com muito mais atenção do que a situação veterinária justificava. Havia algo hipnótico em ver aquelas mãos trabalharem. Mãos fortes, seguras, que sabiam exatamente o que faziam, que não hesitavam. Quando Luísa terminou e lavou as mãos na torneira do curral, estava suada, com uma mancha de terra na bochecha e o coque completamente desfeito. E eu pensei, de forma involuntária e inconveniente, "Nossa Senhora!" A gente foi andando de volta para a casa e o céu estava daquelas tardes de Goiás que parecem uma pintura exagerada, laranja e rosa e roxo, misturados de um jeito que em São Paulo você só via em protetor de tela. E as duas paramos por 1 segundo, olhando para o horizonte sem combinar. "É bonito", eu disse sem pensar muito. "É todo dia assim", disse Luísa. "Você para de ver quando acostuma." "Você acostumou?" Uma pausa. Eu paro às vezes de propósito para não acostumar. Virei o rosto para olhar para ela, e Luísa também virou, e a gente ficou se olhando por 1 segundo que era 1 segundo demais para ser neutro, com o sol laranja nas bochechas das duas e o vento quente da tarde passando entre a gente, como se tentasse achar espaço onde não havia. Luísa foi a primeira a virar o rosto de volta para o horizonte. "Melhor entrar", disse ela. "Dona Lourdes vai chamar para jantar." "Luísa", eu disse, sem saber direito o que ia falar depois disso. Pausa. "Obrigada, por hoje." Luísa me olhou de canto. "Você não fez nada." "Eu sei, mas obrigada mesmo assim." O menor sorriso do mundo apareceu no canto da boca dela, rápido como relâmpago.
De nada, Bela. E foi a primeira vez que alguém havia me chamado de Bela, sem que eu sentisse vontade de corrigir. A crise veio na terceira semana. Recebi um e-mail de uma agência de São Paulo que havia dado retorno positivo à minha entrevista, pedindo uma segunda conversa. E passei 40 minutos me preparando, revisando o portfólio, ajustando o cabelo, escolhendo a blusa certa para uma videochamada que a outra pessoa veria em tela de notebook de qualquer jeito. O Wi-Fi caiu 8 minutos depois de a chamada começar. Fiquei com a tela congelada no rosto do recrutador por 30 segundos antes de entender o que havia acontecido. Tentei entrar de novo. Não consegui. Tentei pelo celular, com 3 barras de sinal que não bastavam. Mandei mensagem me desculpando e pedindo reagendamento. Fiquei esperando resposta. A resposta veio 3 horas depois, educada e conclusiva. Eles já tinham seguido em frente com outra candidata. Fui para o quarto, fechei a porta, sentei na cama de molas que cantou e, finalmente, pela primeira vez desde que tinha sido demitida, comecei a chorar. Não o choro contido e digno de quem se controla. O choro feio, do tipo que sai da barriga, que embaralha a respiração, que não tem nada a ver com compostura. Não ouvi a janela abrir. Ouvi uma voz. Ei! Luísa estava do lado de fora da janela, de pé no quintal, com aquela expressão que não era pena e não era desconforto, mas era alguma coisa no meio, séria e presente. Enxuguei o rosto com as costas da mão num gesto rápido e humilhante. Eu tô bem. Não tá, disse Luísa simples. Tô. Tá bem chorando no quarto às 3 da tarde? As pessoas podem chorar às 3 da tarde. Podem. Luísa ficou me olhando por um momento. Vem comigo. Pra onde? Vem. Luísa me levou até um lugar na fazenda que eu não havia descoberto ainda. Uma área nos fundos da propriedade onde havia uma pequena represa natural, água parada e escura cercada de cerrado, com uma pedra grande e plana na beira que servia de banco e que obviamente já havia servido de banco muitas vezes antes, porque havia uma marca gasta no centro onde alguém sempre sentava. A gente sentou lado a lado na pedra. Luísa não disse nada. Eu também não disse nada. E de alguma forma, o silêncio não era constrangedor. Era daquele tipo raro de silêncio que só acontece entre 2 pessoas que, por alguma razão, já ultrapassaram a necessidade de preencher o espaço. Perdi outra oportunidade de emprego, eu disse eventualmente. Eu sei. A dona Lourdes ouviu você falar com alguém pelo celular. Minha tia é uma espiã profissional. Ela se preocupa. Pausa. Eu odeio isso. Odeio precisar de coisa. Odeio quando as coisas não saem do jeito que eu planejei. Todo mundo odeia, disse Luísa. Você não parece odiar nada. Luísa soltou um ar pelo nariz que era quase risada. Eu perdi minha mãe 2 anos atrás. Fiquei 3 semanas sem conseguir fazer nada de útil. Quase perdi a fazenda porque não conseguia nem assinar papel. Virei para ela. Eu não sabia. A dona Lourdes me ajudou. Uma pausa. Às vezes a gente cai. A questão não é não cair, é onde você cai. Se cai num lugar ruim ou num lugar onde tem gente que te segura. Fiquei olhando para a água da represa. Eu não costumo cair em lugar nenhum. Eu não costumo cair. Todo mundo cai, disse Luísa de novo, com aquela paciência dela que não era gentileza forçada, mas era real. Você me segura se eu cair? A pergunta saiu mais direta do que eu pretendia, e fiquei com a cara quente depois de falar, mas não retirei. Luísa ficou olhando para a água também. Então virou para mim, devagar. Já tô segurando. E olhei para aquele rosto. A mancha de terra que tinha ficado na bochecha desde o curral, o coque bagunçado, os olhos escuros que tinham mais dentro deles do que eu havia tido tempo de ver ainda. E senti alguma coisa dentro do peito que era inconveniente e era enorme e era absolutamente real. Não fiz nada. Luísa também não fez nada. Mas nenhuma das duas se afastou, e o silêncio entre a gente ficou grávido de alguma coisa que ainda não tinha nome, mas que já pesava, e a água da represa ficou quieta, e o cerrado ficou quieto, e por um momento até o vento ficou quieto, como se o mundo inteiro tivesse decidido não atrapalhar. Naquela noite não consegui dormir.
Fiquei olhando para o ventilador de teto girar, com a janela aberta para o quintal escuro, ouvindo os sapos e os grilos e aquele silêncio cheio de vida que a roça tem de noite e que é completamente diferente do silêncio de apartamento, que é só ausência de barulho. Pensei na Letícia e nos 4 anos e no Ricardo de camisa polo. E foi a primeira vez que pensei naquilo sem sentir o aperto do abandono. Senti outra coisa. Senti que havia alguma coisa errada não no final daquele relacionamento, mas em algum lugar do meio. Que eu havia passado 4 anos tentando ser suficiente para alguém que não era capaz de me ver do jeito que eu precisava ser vista. E pensei em Luísa dizendo já tô segurando, sem drama, sem promessa exagerada, só como fato. E pensei que talvez a coisa mais assustadora do mundo fosse alguém que te via direito. No dia seguinte, Toninho apareceu na varanda enquanto eu tentava convencer o Wi-Fi a funcionar e disse com aquela inocência desconcertante dele: "Moça, a Luísa perguntou se a senhora ia na festa junina da comunidade sábado." Ergui os olhos do notebook. Ela perguntou de mim especificamente? Perguntou assim: "Aquela moça de São Paulo vai?" Aquela moça de São Paulo. É. Mas ela perguntou de um jeito que não era qualquer moça, não. Entende? Era um jeito específico de perguntar. "Toninho, você tem 19 anos e já faz análise de subtexto?" Eu não sei o que é subtexto, mas eu sei quando a Luísa tá interessada em coisa. Ela nunca pergunta de ninguém assim. Pausa. Aí eu falei pra ela que eu ia perguntar à senhora. "E o que você vai falar pra ela?" Toninho deu um sorriso largo. "O que a senhora quiser que eu fale." Fiquei olhando para ele por um momento. Depois, fechei o notebook. "Fala que eu vou." A festa junina da comunidade era exatamente o que eu havia imaginado e completamente diferente do que havia imaginado ao mesmo tempo. Era exatamente o que imaginei no sentido de bandeirinhas coloridas, forró ao vivo, barraca de quentão, crianças correndo, cheiro de milho assado no ar. Era completamente diferente porque havia uma energia ali que eu não sabia nomear. Uma coisa de comunidade de verdade, de gente que se conhece e se importa, de festa que não é produto, mas é celebração. Havia consultado o Google sobre o que vestir para a festa junina e chegado à conclusão de que xadrez não era negociável, então estava de camisa xadrez amarrada na frente, saia rodada azul escura e sandália rasteira. E havia feito uma trança lateral que levou 20 minutos e estava bonita de um jeito diferente do habitual, mais leve, menos armada. Dona Lourdes, ao me ver descer, fez aquela cara de São Cosme e Damião que resolve situações. "Tá linda, minha flor", disse a tia. "Vai fazer estrago." "Tia, vá lá." Luísa chegou meia hora depois da festa já começada, com uma camisa xadrez vermelha de manga curta que deixava os braços à mostra e que notei em ordem inversa. Primeiro os braços, depois a camisa, depois o rosto. O cabelo estava solto. Inteiramente solto pela primeira vez, e os cachos caíam até os ombros de um jeito que era completamente diferente do que eu havia imaginado, que era ainda mais bonito. A gente se encontrou perto da barraca de milho verde e Luísa me olhou de cima a baixo com aquela descrição que não era completamente discreta. "Ficou bem", disse ela. "Obrigada. Você também." Gesticulei vagamente em direção à camisa e Luísa deu aquela risada rara, a que saía de lugar fundo. "Minha mãe que comprou essa camisa. Uso só em festa." Ela tinha bom gosto. Tinha. Uma pausa pequena com peso. Tinha muito bom gosto. A gente ficou na festa junina pelas 2 horas seguintes num estado que eu só conseguia descrever como deriva. Andando juntas, sem combinar, parando nas barracas, comentando as coisas, sem aquela rigidez das primeiras conversas. Luísa me apresentou para meia dúzia de pessoas com aquela naturalidade de quem traz um conhecido e não de quem apresenta uma estranha, e percebi que isso significava alguma coisa, mas não quis pensar demais sobre o quê. Quando o forró ficou mais animado, Toninho apareceu do nada, apontou para as duas com a energia de um apresentador de auditório e disse: "Quem vai dançar com quem?" "Toninho", disse Luísa, com um tom que significava "some daqui." "Tô perguntando porque alguém tem que perguntar."
disse ele, e sumiu na multidão antes que qualquer uma pudesse responder. Luísa me olhou. Você sabe dançar forró? Depende da sua definição de saber. A minha definição é: consegue ficar em pé enquanto tenta. Nesse caso, sim. Luísa estendeu a mão. Mão aberta, palma para cima, aquele gesto simples que em qualquer outro contexto seria corriqueiro, mas naquele momento, com o forró tocando e as bandeirinhas coloridas acima da gente e o cheiro de quentão no ar, era uma pergunta inteira dentro de um gesto. Coloquei a mão na dela. A mão de Luísa era quente e sólida, e ela me guiou para a área de dança com aquela segurança tranquila que ela tinha em tudo. E ficamos frente a frente por um segundo antes de ela colocar a mão na minha cintura. E eu senti aquele toque como se fosse muito mais do que era. Como se aquela mão no meu quadril tivesse algum tipo de acesso a algum lugar que eu deixava com pouca frequência. A gente dançou. Eu não era boa em forró. Pisei no pé de Luísa 2 vezes nas primeiras rondas e recebi como resposta apenas um aperto levemente mais firme na cintura, um ajuste gentil, assim, e de repente estava mais fácil, mais natural, e entendi que Luísa sabia conduzir do jeito que conduz quem conduz de verdade, que não força, mas indica, que não domina, mas leva junto. Tá melhorando, disse ela perto do meu ouvido, porque o forró era alto. Estou tentando, eu disse, e a voz saiu mais baixa do que eu pretendia porque Luísa estava perto demais. Sinto. A gente ficou em silêncio por uma rodada inteira, e eu fiquei consciente de cada ponto de contato. A mão na cintura, a mão entrelaçada na minha, o espaço entre os nossos corpos que ia e vinha com o movimento da dança, e quando ia ficava só calor, quando vinha ficava espaço que pedia para não ser espaço. Luísa, eu disse. O que está acontecendo aqui? Uma pausa. Luísa não parou de dançar. O que você acha que está acontecendo? Acho que você sabe o que eu tô perguntando. Luísa me olhou. De perto. Com aqueles olhos escuros que tinham mais dentro deles do que cabia. Acho que você também sabe a resposta. E o forró continuou, e as bandeirinhas balançaram, e em algum lugar nos fundos da festa, Toninho estava comemorando alguma coisa com barulho desnecessário, e Dona Lourdes, sentada numa cadeira de plástico com um copo de quentão, nos observava com o sorriso de quem sabia o final da história antes de qualquer uma ter começado a escrever. E foi exatamente essa noite de forró e mãos entrelaçadas e respostas que não foram respondidas com palavras, que tudo mudou. Porque quando chegamos de volta na fazenda, com a lua cheia cobrindo o quintal de prata, Luísa parou antes de ir embora, e eu parei também. E o que aconteceu a seguir é exatamente o tipo de coisa que não cabe em narrativa descuidada. O que aconteceu naquela noite? O que fiz quando Luísa foi embora? Ou não foi? E por que, na manhã seguinte, as duas agimos como se nada tivesse acontecido quando claramente tudo havia acontecido? E é justamente aí que essa história fica ainda mais intensa. Se você chegou até aqui, já deixa o seu gostei, inscreva-se no canal e ative o sininho para não perder os próximos capítulos. Cada nova parte dessa história pode chegar a qualquer momento e você não vai querer descobrir depois o que aconteceu entre Isabela e Luísa. Agora, eu quero saber, você acredita que Isabela deve seguir o coração ou voltar para a vida que deixou para trás em São Paulo? Escreva nos comentários. Quero a parte 2. Quero ver quantas pessoas estão acompanhando essa história desde o começo. E antes de ir embora, tenho um convite especial para você. Se essa história conseguiu prender sua atenção até aqui, imagine viver histórias ainda mais intensas, mais emocionantes e totalmente completas. O audiobook volume 6 já está disponível através do link fixado nos comentários e na descrição. Lá você encontra histórias contadas do início ao fim, sem pausas, sem interrupções e sem precisar esperar pelo próximo capítulo. É uma experiência feita para quem gosta de mergulhar de verdade na narrativa, deixando a imaginação viajar livremente por cada emoção, cada descoberta, cada paixão e cada reviravolta. Enquanto aqui,
precisamos dividir as histórias em partes. Lá, você pode viver cada jornada completa, sem parar e sem perder nenhum detalhe. Além disso, ao adquirir o audiobook, você ajuda diretamente o canal a continuar produzindo novas histórias e trazendo cada vez mais conteúdos emocionantes para todos vocês. O link está esperando por você nos comentários e na descrição. E agora me diga, você está pronta para descobrir o que aconteceu depois daquela noite?